Tá aparecendo aí? Tá funcionando? Fala galera, boa noite! Deixa eu ver se tá funcionando aqui, vamos testar. Tá funcionando? Calma aí que eu não peguei a página. Tem uma pessoa aqui. Agora deu. Aê, acho que tá funcionando. Galera, bota um ok aí quem tá ouvindo direitinho. Quem tá ouvindo aí, manda um coraçãozinho pra gente, dá algum sinal aí pra gente saber se tá funcionando. Fala, Vivi! Legal. Vivi, você acredita que acabou a energia aqui? É bem convidativo pra gente falar sobre solução de problemas e os problemas acontecendo, né? Legal. Vou colocar o fone aqui. Legal? Legal, gente. Eu tô esperando aqui, tô ajeitando. Acabou um pouco a energia aqui em alguma parte de São José, pelo menos aqui onde eu moro acabou a energia. Então a gente vai seguindo. E a ideia é falar hoje sobre soluções de problemas, né? Hoje a nossa conversa é o quê? É como transformar problemas difíceis em problemas ou em soluções fáceis, né? Então, como fazer essa transformação? A gente tem que começar entendendo o que é problema. O que é problema? Problema, a gente poderia dizer, é tudo que sai diferente do que nós queremos, ou problema pode ser algo bom também. A gente sempre, quando pensa em problema, pensa em coisa ruim, né? Por exemplo, aconteceu um problema, aconteceu algo ruim comigo, mas também pode ser algo bom. Por exemplo, eu quero resolver o problema de ter um emprego melhor, e eu posso entender isso como um problema e arrumar uma solução, arrumar ou planejar, estruturar uma solução para a solução desse problema, né? Então, eu entendo que problema pode ser algo ruim ou algo bom. A verdade é que ambos eu preciso de solução. Esse é o ponto. E problema para mim, de repente, é diferente do que é problema para você. Por quê? Porque cada um enfrenta uma realidade, cada um passa por coisas diferentes. E quando eu digo isso, a gente está falando sobre problema, pode ser pessoal, pode ser um problema técnico de um produto que você fabrica, problema pode ser de várias formas, né? Só que a verdade é que aquele maior problema que pode existir na sua vida, talvez seja um problema muito pequeno para outro, ou mais ainda. Talvez um problema que você nem saiba como solucionar, muito provavelmente alguém já solucionou. E muito provavelmente ainda alguém já solucionou de alguma maneira que se tornou simples. Por quê? Fala, Heber. Ao fazer e encontrar uma solução, a gente sempre fica com a percepção que, nossa, mas foi só isso? Agora tá tudo bem? Quer dizer, toda aquela dor, todo aquele problema se resumiu nessa solução e de repente é só isso mesmo. Só que até você chegar nessa solução é onde existe muitas dores, né? Então é sobre esse entendimento que a gente tem que ter para que a gente possa falar sobre isso, né? Espera só um pouquinho, galera. Interagir com as pessoas. Legal. Então, tô recebendo umas dicas aqui do pessoal que está comigo. Então é assim, gente, a verdade, olha a Pri aí, fala Pri, tudo bem? Vivi, Vlad, Heber, legal, gente, bacana que vocês estão por aqui. Ó o Cid chegando, grande Cid, Cid, muito bem, legal. Então, gente, falar sobre problema significa entender o que é esse problema. E o que eu trouxe para falar com vocês aqui hoje, primeiramente problema que é gigante para você pode ser pequeno para outros. Problema que você acha que não tem solução, muito provavelmente já exista alguma solução muito simples de alguém que já passou por aquilo.
O problema é fácil ou difícil? Depende. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, enquanto nós estamos enfrentando, passando por algum problema, parece que aquilo tudo vai acabar com a gente, vai judiar, vai atrapalhar com a nossa vida, até a gente começar a enfrentar. E o tema que eu coloquei para essa live é o quê? É como transformar problemas difíceis em soluções fáceis. Ou seja, a gente tem que começar a entender esse problema. Se nós pegássemos um exemplo, como um filho ou uma criança com febre, isso é um problema? O que vocês acham? A Elaine aí, boa noite, Elaine. É um problema ou não é problema uma criança com febre? Criança com febre, ela é um indicador. Ela está indicando uma dor, que num primeiro momento, a criança com febre, ela está sinalizando que tem algo errado. Ela está sinalizando que tem algo errado. O fato de ter algo errado, às vezes é um problema pontual que depois de pouco tempo pode ser solucionado. Se você não fizer nada e não entender esse indicativo de dor, que é a febre, por exemplo, numa criança, você não consegue investigar as possíveis causas e tratar aquele problema. Fala, Geiser! Geiser parceiraço, Sheila chegando. Então, a verdade é assim, existem problemas de todas as maneiras, de todas as formas. A gente precisa começar para solucionar um problema e fazer com que aquela dor, aquilo que é difícil se tornar fácil, entendendo o problema. E entendendo o problema, você tem que saber, é um problema pontual? É um problema gigante? Ou é um problema que na verdade é pontual, tá me indicando uma dor e eu só preciso entender? E com pouca coisa eu soluciono esse problema. Olá, Vanessa! Legal. Então, a verdade, Vivi aí chegando da Musashi, Vivi de Recife, legal. Então, o que acontece? Nós precisamos entender o problema. Indicativo de dor significa que algo tem errado, alguma variação, algum desvio está acontecendo. Essa febre pode ser algo em alguma área da sua vida diferente. Pode ser um problema técnico num produto que você fabrica, como eu já falei. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema familiar, um problema de relacionamento, um problema de conseguir um emprego melhor. Pode ser como for. A verdade é que problema é para ser resolvido. Como diz lá no BOP, missão dada, missão cumprida. Né? Então é isso que a gente tem que buscar. Galera, para quem tá chegando aí, tá vendo uma luz, uma sombra muito louca aqui, acabou a energia aqui em São José, na região onde eu moro. E o que nós fizemos aqui? Como é bastante... eu acho que oportuno dizer, fala Magnation, acabou a energia. E aí, isso é um problema? Para muita gente, pessoal, acabou a energia, não tem como fazer a live. Não tem como fazer a live. Cara, tem como fazer a live. Eu peguei o celular do meu filho, coloquei aqui como lanterna, coloquei virado aqui, mudou um pouco os planos do que a gente tinha a fazer. Isso 20 minutos antes de a gente começar. E tá tudo bem, tá tudo certo, vamos fazer. Porque problema, a gente tem que aprender com ele e resolver, né? Então, o grande desafio é esse. Problemas vão acontecer, obstáculos vão aparecer. A diferença é o que nós fazemos com aquilo que acontece, né? O que eu tô aprendendo com esse negócio? Eu tenho que estar preparado para essas soluções, plano A, plano B, tenho que ter as baterias carregadas, porque eu tinha me comprometido com vocês e a ideia de comprometimento e não de conveniência, de justificar, achar desculpas e dizer que não dá para resolver. Sempre tem uma solução, sempre é possível fazer alguma coisa. Legal. E pra gente seguir aqui no nosso tema, tô seguindo uma colinha aqui pra gente não se perder bastante, eu coloquei alguns tópicos, né? Live romântica, a Magnation tá dizendo, é isso aí, Magnation. E a Magnation fazendo um Magnation aí também, né? Criatividade, é isso aí, criatividade pra solucionar problemas, né? E o problema aqui da energia que acabou, problema, na minha opinião, muito pequeno, muito tranquilo de se resolver. Então vamos lá. O que é um problema? Problema é tudo que precisa de uma solução.
Ué, mas quem define assim? Eu estou definindo dessa forma. Problema é tudo aquilo que precisa de uma solução. Se você tem um emprego, se você tem um trabalho e precisa de algo melhor, você precisa dar uma solução para isso. Logo, é um problema que você precisa resolver. Se você ganha 10 quer ganhar 20, isso é um problema que precisa ser resolvido. Se você sente dores e precisa diminuir suas dores, um problema também que precisa ser resolvido. E eu, para falar sobre análise e solução de problemas, eu vou falar de uma metodologia que quem trabalha na indústria automotiva provavelmente conhece isso de uma maneira bastante profunda. Rodrigo, minha mãe Terezinha tá aí. Oi, mamãe da Vivi! Dona Terezinha, beijo pra ela! Beijo, Dona Terezinha! Legal! Metodologia 8D, o que significa? 8 disciplinas. Tia Bel também tá aí. Beijo, Tia Bel! Cassiano, metodologia 8D, 8 disciplinas para solucionar problemas. Quem quer conhecer essas 8 disciplinas, esse 8 passo a passo para conseguir solucionar problema, manda um coraçãozinho aí pra gente. Quem quiser aprender, quem quiser entender sobre isso, manda um coraçãozinho aí pra gente para saber se vocês realmente estão ouvindo, estão comigo, estão conseguindo acompanhar e estão querendo aprender sobre isso. Bom, vamos lá, gente. Essas 8 disciplinas, ela surgiu na NASA. Às vezes quando a gente quer falar que um negócio ele é violento, ele é bom pra caramba, a gente diz que ele é o quê? Nossa, mas esse negócio parece um negócio da NASA. É exatamente isso. Essa metodologia 8D, 8 disciplinas para a solução de problemas, ela surgiu na NASA, que depois foi difundida para a OTAN na Europa, com o objetivo do quê? Lá na NASA, para os veículos espaciais, imagina que para você ir para o espaço, você ir para a Lua, você deve ter milhares de problemas e probabilidades, potenciais problemas que pode acontecer. Então, nesse caso, eles desenvolveram esses 8 passos, desenvolveram esse passo a passo, essa metodologia para começar na descrição do problema, caminhando por uma série de outros passos que a gente vai falar aqui, até ter certeza que aquele problema não acontece mais. E pensando nisso, eu comecei a falar uma frase que ela é muito básica e muito óbvia, que é assim: na opinião de vocês, tem problema ter problema? Na opinião de vocês que estão acompanhando a gente aqui, tem problema ter problema? Ó o John aí. Fala, John. Tem problema ter problema? Responde aí pra gente, gente. Se é possível, se vocês acham que tem algum problema, ter problema na vida de vocês. Ter problema no trabalho, na família, em qualquer área que seja. Qual é a opinião de vocês? Não tem problema, Vivi tá falando. Quem acha que não tem problema? Magnation, não tem, claro que não. Não tem problema ter problema. O problema é ter o mesmo problema sempre. A Vivi também tá dizendo que não. Realmente não tem problema. Problema traz crescimento. Boa, Vivi. Não, o Cid tá falando, problemas aparecem pra gente resolver. Boa, faca na caveira, né, Cid? Não tem problema. A gente pode ter problema. A diferença é, não pode ser o mesmo problema sempre. Se nós estamos tendo o mesmo problema sempre, significa que a gente não está tendo habilidade para solucionar esse problema. Nós não estamos tendo habilidade e competência, de repente técnica ou emocional, para solucionar esse problema. E é esse o ponto que a gente vai falar aqui. Por que às vezes a gente convive tanto tempo com alguns problemas? Por que a gente sofre tanto? Será que às vezes... Porque resolver problema, enfrentar problema é desconfortável. E esse desconforto gera dor. E essa dor a gente quer evitá-la. E por que a gente quer evitar essa dor? Porque nós somos seres humanos, dispositivos, como eu costumo dizer, que não gosta de sentir dor. E ao identificar, perceber uma dor, o que nós fazemos? Nós desviamos o caminho. E ao desviar, não resolve o problema. Simples assim. Eu sempre digo que
mais difícil na solução do problema não é a habilidade técnica, que nós vamos falar na sequência aqui desses 8 passos. Não é o problema de entender tecnicamente. Tá bom, qual que é o primeiro passo? Qual que é o segundo? Qual que é o terceiro passo? Supondo que você tenha uma meta, um objetivo de sair para correr todos os dias de manhã. Supondo que você tenha uma meta para correr todos os dias de manhã. Não precisa de muita coisa para você entender isso, né? O que eu preciso para correr? Você deve precisar de uma bermuda confortável que te permita se movimentar, um tênis adequado, uma meia, uma camiseta ou regata, se for o caso, um celular, um fone para ouvir uma música. Só que se você não se planejar adequadamente, possivelmente você vai dizer o seguinte: vai acordar, não vai achar uma meia ou não vai achar seu fone de ouvido e vai deixar de correr. E o problema não é técnico para saber como resolver esse problema da corrida. A questão é, eu não me preparei e aí eu vou me sabotar porque é desconfortável e eu não estou acostumado com aquilo. E a gente quer o quê? Zona de conforto. Porque zona de conforto é um negócio bom, é um negócio confortável. Qual que é o problema dessa lógica? Que nessa zona de conforto, zona de estagnação, a gente fica parado. A gente não consegue, nós não conseguimos evoluir, porque a gente fica quietinho ali, sem correr risco de nada, e aí é o ponto que a gente não muda. Vivi tá falando de autossabotagem, zona de conforto, é exatamente isso. A gente fica se sabotando. Então eu vou dar um exemplo que eu vivenciei, observei nessa semana. Quem trabalha em empresas ou interage com alguém que trabalha em empresas, percebe a dificuldade das pessoas cuidarem da própria segurança. E para quem também não é da indústria, não convive com essa realidade, é só pensar a realidade fala Ana, boa noite, a realidade dentro do trânsito, dentro do carro, de assumir e ser responsável naquela atitude, naquela atividade que está executando. Bom, vamos lá. Nessa semana eu estive numa empresa em Diadema, uma empresa bastante grande, multinacional, e eu observei uma solução criativa e muito simples para resolver o problema de prevenção de acidentes, com a utilização de EPIs, que significa equipamento de proteção individual, para proteger os colaboradores e para que eles não se machuquem. Olha o que essa empresa fez. Olha a solução simples e criativa. Simples e criativa. Eles pegaram a família num evento de portas abertas, fotografaram a filha dos colaboradores, filhos e filhas de todos os colaboradores, entraram em contato com as famílias daqueles que não vieram e fizeram banners e colocaram nos departamentos e eles vão mudando esses banners com a foto dos filhos daqueles funcionários, dizendo: papai, volta bem para casa, eu quero você inteiro. Pensa, não teve um que não foi impactado. Esse foi os relatos e depoimentos que eles me fizeram. Por quê? Porque ao ver aquela criança que ele verdadeiramente ama, ele não se arrisca mais, ele não se permite mais não fazer o certo, ele não se permite mais em deixar a coisa mais ou menos, ele precisa se cuidar. E se a gente parar, empresas gastam muita grana para poder cuidar, para poder conscientizar e não gera tanto efeito como uma solução, uma ação criativa e simples como essa. Eu estou dando alguns exemplos para mostrar que às vezes a gente se sabota e pela falta de autorresponsabilidade a gente diz que não dá para resolver esse problema. Cara, eu já tentei de todas as maneiras, mas eu não consigo. Magnécio está dizendo, tá pegando pesado. A ideia é essa, a ideia é de bater forte mesmo para quê? Para que a gente possa acordar, para que a gente possa assumir a responsabilidade e buscar soluções criativas, buscar o pensamento fora da caixa, das justificativas principalmente. Ao ficar justificando que não dá, que não pode, que não consegue, que o problema é do outro, eu já falei e eles não mudam. Isso é só desculpas e justificativas que não adianta de nada. Essa que é a grande verdade. Outro exemplo, antes de a gente seguir na metodologia, que me chamou bastante atenção e também aconteceu nessa semana. O nome do rapaz é João Borges, ele me autorizou a contar essa história aqui.
Olha que coisa maravilhosa que esse cara fez. Eu fiquei fã. Por quê? Olha o que aconteceu. Ele fez o TCC, se formou em engenharia, e aí ele queria mostrar para a empresa, porque o TCC dele, a empresa é uma metalúrgica do ramo de metalurgia e fabricação de aço, transformação de rolos de aço. Então ele fez um trabalho totalmente direcionado para essa finalidade. E ele é um técnico de laboratório. Então, acima, de maneira hierárquica ou de hierarquia, existem o encarregado do laboratório, existem o supervisor, depois existe o gerente, depois existe o diretor da área, depois o diretor presidente. Ele foi seguindo essa escadinha e foi mandando e-mails individuais e esperando o superior imediato dele falar: posso te apresentar o meu TCC? Eu tive um sucesso, um resultado grande na faculdade e eu gostaria de saber se você tem interesse de conhecer. Ele não teve resposta, no máximo como é que foi lá sua apresentação? Deu certo? Deu certo? Passou bem? Passou mal? E parabéns. Basta. Aqueles que fizeram alguma coisa. Quando o e-mail bateu no diretor presidente, para ficar chique, o CEO e o CFO, ou diretor-presidente e diretor financeiro e administrativo, que foi o último e-mail que ele mandou. Passou 3 dias e ninguém respondeu nada. E o diretor-presidente respondeu: eu quero muito conhecer. Agendou um horário com a secretária e ele apresentou o TCC inteiro. E agora eles estão avaliando as possibilidades de implantar isso. Olha que sacada. Olha que exemplo de atitude. Quantas pessoas possivelmente fez TCCs maravilhosos, fantásticos, mas não teve essa sacada? E o que isso tem a ver com solução de problema? Quantas pessoas tentam mostrar sua qualidade, o seu trabalho, o seu valor, e aí diz que ninguém olha para ele, mas não olha porque quer que as pessoas tenham binóculo e olhem individualmente para ele? Não vai acontecer. Desculpa, não vai rolar. A verdade, o que vai rolar, sabe o que é? É para caras como esse, como o João Borges, que fez o quê? Ele foi além, ele mostrou, ele falou assim, ó, eu estudei algo e quero mostrar. Ele gerou valor. E aí, ele possivelmente, por ser alguém que tem um conhecimento, voltou energia aqui, galera, voltou energia, que bom. Agora tá rolando até um ventinho aqui. A verdade é, ele, por conseguir mostrar, buscar, ele fez o que tinha que fazer. E aí, por consequência, quando ele tiver, tá longe de ser e parecer sorte. Ele tem, ele vai ter e vai ser reconhecido porque ele é o cara esforçado, foi criativo e fez coisas diferentes da maioria. Muito bem. Por que os problemas acontecem? Os problemas acontecem porque não existe combinação perfeita. Como assim, Rodrigo? Não existe combinação perfeita. É como se num jogo de futebol eu falo, eu vou ganhar esse jogo, mas você não combina com o seu adversário, salvo engano daquilo que não segue a relação certa. Isso daí, esquece, não vamos nem falar. Agora, você não tem combinação certa com tudo, com o destino, com a realidade. Eu vou pra piscina amanhã. E aí começa a chover, não tem combinação perfeita. Você não tem precisão de como vai ser o tempo. Então, os problemas acontecem. Ó, Pri chegando aí, fala Pri, beleza? Os problemas acontecem porque não existe combinação perfeita. E aí, ao surgir o problema, o que nós devemos fazer? Enfrentá-lo. Entendendo o problema como falamos. Bruno Ferreira, Brunão, fala Brunão, beleza? Por que nós reclamamos tanto dos problemas que nós temos? Porque nós não gostamos de sentir dor. Por não gostar de sentir dor, a gente reclama. Só que reclamar resolve o problema, gente? Claro que não, claro que não. Reclamar não resolve o problema. Tem que ir pra cima, enfrentar. Bia, saudade Bia, que bom que você apareceu aí. Legal. Então, será que é possível evitar problemas? É, mas não todos. Você imagina uma vaquinha, caminhando pro brejo. A vaca tá lá e ela começa a caminhar pro brejo. E essa vaca tá indo em direção do brejo. É possível evitar? É possível. Só que nem 100% das vezes a gente vai conseguir.
Aí a vaca começa a caminhar pro brejo. E a gente pensa assim, cara, deixa ela caminhar pro brejo. Por que ela tá indo para lá? Quando você começa a analisar as possíveis causas, talvez ela esteja buscando água, porque não tem água perto dela. Só que ao chegar perto do brejo, que é um terreno um pouco menos firme, um terreno um pouco mais areoso, com água, lama ali, ela atola e a vaca literalmente vai pro brejo. O que acontece? Talvez você desviar, colocar água perto dela, colocar uma cerca, em algum momento eu não vou gastar minha energia, eu não vou gastar dinheiro com isso agora. Só que quando a vaca vai pro brejo e você não quer perder aquela vaca, a solução desse problema vai ficar mais cara e mais dolorosa. Então, resolver problema é sempre mais doloroso do que prevenir o problema. Então, sempre que houver a possibilidade de prevenir, previna, senão a vaca vai literalmente pro brejo. Legal. Gente, eu vou começar com as disciplinas. Ó, Dona Patrícia! Dona Patrícia! E aí, sogra? Muito bem. Gente, a galera começa a falar assim, 8D, quem é da indústria, Douglas, fala Douglas. Quem é da indústria, falar de 8D dá até arrepios, porque 8D normalmente você faz quando você tem um problema e uma reclamação de cliente. Na vida real não que dentro das fábricas não seja, mas na sua vida pessoal, ou o Valdrey aí, Aldrey, falei errado, Aldrey, boa irmão, boa noite. Gente, me perdi aqui, vamos lá. Acabou a energia de novo, luz de vela, Magnation, ficou romântico novamente. Bora fazer assim mesmo. Legal. As 8 disciplinas, eu disse que as pessoas começam a ter problema e aí ela tem até arrepio. Eu falei da vida real, mas da vida pessoal você pode ter vários problemas e ele pode surgir de várias maneiras. O primeiro dos 8 passos, qual que é o primeiro dos 8 passos? É você descrever qual é o problema. E descrever qual é o problema parece a coisa mais fácil do mundo. E aí eu te proponho agora, te desafio talvez para alguns, assim, qual é o maior problema que você tem para resolver até o final da próxima semana? Hoje é quinta-feira, vamos falar, até nos próximos 7 dias, qual que é o problema que você gostaria de resolver? Oi, Kátia, boa noite! Tá sem energia também, Kátia mora no mesmo prédio que eu aqui, tá sem energia, mas a gente deu o nosso jeito, vamos embora. Legal, então eu proponho para você qual é o problema que você gostaria de resolver até o final da próxima semana. Eu não tô falando no próximo ano, eu tô falando um probleminha pequeno, porque na Itália, né, Vivi tá assistindo aí que mora na Itália, piano piano se va lontano, devagar devagar se vai longe. Então vamos começar devagar. Qual que é um problema pequeno que você acredita ser possível? Um problema real, boa Vivi. Qual é um problema que você tem, que você gostaria de resolver até a próxima semana? Você pode pegar um problema grande e fatiar ele, a gente vai falar sobre isso. Alguém tá falando aqui, o Cassiano, na Marginal Pinheiros, preso no trânsito, mas ouvidos atentos aqui. Aê, Cassiano, boa, boa. Legal. Então, primeiro passo, descrever o problema. Gente, descrever o problema parece fácil. Por exemplo, a pessoa está endividada. Descrever o problema parece fácil, mas não é tão simples assim. Estou endividado. Como você começa a solução desse problema com essa descrição? Estou endividado. Você não consegue, meu amigo. Você não consegue, minha amiga. Você não consegue. Porque estou endividado é muito subjetivo, é muito genérico. Não dá para solucionar um problema se você não deixar ele claro, né? Marisa, minha amiga, ela diz assim, clareza tem poder. Alípio, grande Alípio, cara, esse cara é um mestre. Eu de verdade trabalho e penso todos os dias que eu quero ter a serenidade desse cara, desse Alípio, mestre Alípio, que me ajudou e me ajuda muito, né? Somos parceiros aí e um dos trabalhos que eu faço dentro da parte de auditoria no organismo certificador. Grande abraço, Alípio. Prazerzaço ter você aqui, cara. Legal.
Solução de problemas, então, primeiro começa com a clareza da descrição do problema. Eu preciso ter essa clareza. Se não ficar claro, você nem começa. O que você pode fazer? Primeiro, o que é o problema? Quanto? Quantifica, frequência que você tem problema. No exemplo que eu dei do endividamento financeiro, quanto você tem de dívida? O que eu tenho, o que é o problema? Primeiro, qual que é o problema? Tô endividado, tô no negativo. Segundo, qual que é? Quanto você tem de problema? Quando você pretende resolver? Brunão, chegou aí. Legal. Você precisa estratificar. Quando, quanto, quando. Porque você precisa saber aonde está esse problema, qual é o tamanho desse problema, para a gente seguir para os próximos passos. Então, o primeiro, descreva com muita clareza o problema. Segundo, contenção, conter o problema. Segundo passo é literalmente o bombeiro. O bombeiro é você apagar o incêndio. Você imagina assim, a sua casa pegou fogo, é um problema. O que você faz para descrever o problema? Casa pegando fogo, casa inteira, descreve com clareza, como falamos. E o segundo passo, contenção. Você contém, apaga o incêndio. O maior erro que a gente observa na solução de problemas. Você apagar o incêndio resolve o problema? Não, ele não resolve. Apagar o incêndio, você contém o problema. Mas se você não perceber, não identificar as causas que geraram aquele incêndio, pode ser que ele volte a acontecer. Eu estou usando metáforas, analogias, com o objetivo de você pensar, refletir que esse incêndio pode ser em alguma área da sua vida. Como eu dei o exemplo do endividamento financeiro. Pode ser o seu problema, pode ser o seu relacionamento, pode ser uma série de coisas. Pode ser seu filho, pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, eu não sei. Mas o problema que for, você precisa apagar o incêndio, saber e descrever como ele é. Depois apagar. Contenção. Terceiro item. Ações de curto prazo. Você apagou o incêndio. Você teve um incêndio na sua casa, apagou o incêndio, conteve o problema. Ações de curto prazo significa você verificar se não tem mais nenhum foco de incêndio e verificar. Essa verificação pode ser uma inspeção dentro do nosso exemplo. Dentro de outros exemplos da sua vida, se pergunte como você poderia verificar se existe ainda algum potencial do incêndio voltar a reacender. Como aquela vela que você apaga do parabéns e daqui a pouco você para e aí você assopra e a vela bota fogo de novo. Será que existe alguma probabilidade daquele fogo voltar a acontecer? Terceiro passo é ações de curto prazo. Verificar. Quarto passo, talvez um dos mais importantes depois da clareza, depois do primeiro que é a descrição do problema. O quarto passo é análise da causa. Qual é a pergunta? A casa pegou fogo. Ou, se você se identificar mais, a vaca foi pro brejo. Qual é a causa raiz? Vamos falar da vaca? Vou fazer uma pergunta aqui. Fala o exemplo da vaca ou fala o exemplo da casa que pegou fogo? Me ajuda aí, galera. Para quem tá aparecendo aí, para quem tá acompanhando, vamos falar sobre, daqui para frente sobre o problema da vaca que foi pro brejo ou da casa que pegou fogo. Na vida de vocês ou nos problemas de vocês, tá mais pra vaca indo pro brejo ou pra casa pegando fogo? Como é que tá aí? Fala aí pra gente, galera. Vamos aí. A vaca, o Vlad falou. Então, quem mais? Vamos ver se alguém mais fala alguma coisa. Ninguém. Bom, vamos de vaca então. A vaca também a Mili falou. A vaca, Magnation também. Pronto, é vaca. Vamos lá. Análise da causa raiz. A vaca foi pro brejo. A vaca foi pro brejo é a descrição do problema. A Bia, a vaca indo pro brejo. A Bia lembra dessa história de vaca indo pro brejo, que já é antiga, né, Bia? Legal. A vaca foi pro brejo. Qual foi a causa raiz da vaca indo pro brejo?
A causa raiz pode ser, ela estava num lugar que não tinha pasto, não tinha mato, não tinha nada. Era uma casa muito engraçada, né? Não, não é isso não. A vaca estava num lugar que não tinha nada e ela começou a querer pastar. Logo, ela começou a se aproximar cada vez mais do brejo. Então ela queria pastar, mas também estava muito sol e ela queria beber água, que não tinha perto dela. Logo, ela, ao caminhar, acabou caindo no brejo. Aí, o que aconteceu? Ao cair essa vaca no brejo, houve todo o problema que foi descrito. A vaca foi pro brejo. Se nós não identificarmos a causa da vaca ter ido pro brejo, eu nunca vou conseguir resolver o problema. Então, usando esses exemplos hipotéticos que eu estou sugerindo aqui, a vaca foi pro brejo porque ela queria beber água. Tá, a ausência de água perto da vaca poderia fazer com que ela fosse pro brejo? Oi mãe, boa noite. A vaca indo pro brejo com falta de água poderia motivar essa linda vaquinha caminhar até o brejo? Sim, poderia. Se a resposta é positiva, logo eu posso dizer que essa possível causa, ela é considerável. A falta de pasto, a falta de grama para a vaquinha comer, não ter coisas perto dela, motivaria essa vaca ir até o brejo? Sim, motivaria. Opa, então isso também. Quando a vaca caiu, nesse brejo não tinha proteção, não tinha cerca, não tinha nada. A ausência de uma cerca permitiu com que a vaca escorregasse e caísse no brejo. Se a ausência de cerca permitiria isso, sim, também é causa válida. Perceba que eu tenho clareza da descrição e quando eu analiso as possíveis causas, eu confirmo se aquilo que eu estou imaginando que aconteceu, se tem possibilidade de gerar aquele efeito. Qual o efeito? Da vaca ir para o brejo. Olha Solange aí, quanto tempo, Sol! Poxa, que legal. Geiser também. Pô, galera chegando aqui, legal. Gabi, muito bem, gente. Então, galera, o que nós falamos até aqui? Tem um problema, apaga o incêndio, tira a vaca do brejo, no caso da vaca que a gente está seguindo aqui. Verifico se está tudo bem com a vaca e se não tem outras vacas caminhando. E analiso as causas, que foi o que a gente acabou de falar. E esse foi o quarto passo. O quinto passo é a ação corretiva. Ação corretiva, diferente de ação de contenção, não é tirar a vaca do brejo. É tomar ações para eliminar as causas que levaram essa vaca até o brejo. Quais foram as causas, galera? Quais foram as causas que levaram a vaca para o brejo? O que levou a vaca para o brejo foi a falta de água, foi a falta de cerca que não protegeu e a falta de pasto perto da vaca. Se eu definir que perto da onde a vaca fica, que é longe do brejo, vai ter água, pasto, e se caso ela se aproximar vai ter cerca que impede ela de chegar, eu tomei ações que eliminam as causas identificadas. Faz sentido isso? Manda um coraçãozinho, um joinha aí, se faz sentido. Voltou a energia de novo. Eu acho que deu um sinal aqui que faz sentido, hein? Legal. Então, eu tô suando aqui porque desliga ar, desliga tudo e a gente tá derretendo. Mas vamos embora. A quinta ação é a ação corretiva que elimina a causa. A sexta dos 8 passos, o sexto dos 8 que nós vamos falar é plano de verificação, o plano de verificação das ações pertinentes. Eu coloquei água perto da vaca, eu coloquei pasto e eu coloquei a cerca para proteger se caso a vaca... Gente, dá sugestões, só uma coisinha rápida, sugestões para o nome da vaca. Por enquanto eu vou chamar ela de Mimosa. Só, por favor, só não chama aí o cônjuge, a cônjuja
pra não sujar pra nós aqui. Mas dá um nome pra vaca. Quem me sugere um nome pra vaca aí pra gente poder dar uma sugestão de nome pra vaquinha? Por enquanto eu vou falar de vaca, vamos ver que nome que vai sair até aqui. Aí a vaca, ela teve o problema, ela caiu no brejo, ela saiu do brejo. Legal. Ela saiu do brejo, foi verificado se estava tudo bem e se tinha outras vacas. Identificamos falta de água, falta de gramado, falta de cerca. Definimos água, pasto e cerca. Tá, agora eu tenho que verificar se as ações estão surtindo efeito. A vaca tá bebendo a água que foi colocada? A vaca tá usando o pasto que nós colocamos? Alguma vaca malhada, a vaca tá passando e tá se aproximando, a cerca segura essa vaca, a gente tem que verificar. Uma vez que a gente verificou, o sétimo passo é o quê? Acabou a energia de novo. Hoje tá emocionante, vamos lá. A gente tem que aprovar nesse sétimo passo. Nós devemos aprovar para saber se todo esse caminho que estamos fazendo, ele é válido e ele está sendo seguro, de modo que evita que essa vaca caia novamente. Sétimo passo foi esse. Nossa, a vaca é Brexit. Putz, grilo. O oitavo passo é a verificação final, verificação da eficácia. O que é eficácia? Ó, a Paty Trevisan, lá da Cobra Metais. Oi, Paty, boa noite. A verificação da eficácia é atendimento de um objetivo. Logo, eu atingi o meu objetivo de proteger a vaca mimosa, a vaca malhada, vaca. E eu consegui atingir meu objetivo de modo que essa vaca não caia mais no brejo. Eu consegui, sim ou não? Se eu conseguir, não pode existir nenhuma vaca mais no brejo. Se caso acontecer, eu tenho uma reincidência. E eu tenho uma reincidência que vai fazer com que confirme que não foi eficaz, que eu não atingi o meu objetivo. A verdade é uma só. Se eu resolvi o problema de forma definitiva, não é para mais nenhuma vaca ir pro brejo. Rodrigo, mas agora ela foi pro brejo e não foi por falta de água, nem por pasto e nem pela cerca. Se existe alguma outra causa que a minha criatividade ou imaginação nesse momento não me permite chegar, e se vocês chegarem, por favor, falem, se existir outra causa que não sejam essas, e eu não identifiquei, eu também não resolvi o meu problema. Quantas vacas vão pro brejo no trabalho, na família? Quantas vacas vão pro brejo na sua vida financeira? Entre seus amigos que você deixa de ter contato? São diversas vacas que vão pro brejo. Essa Magnation é inacreditável. Vaca suicida. Quantas vacas vão pro brejo por uma falta de cuidado, por uma falta de controle, por uma falta de planejamento? E a verdade é uma só. Ou a gente tem clareza do problema, ou a gente contém esse problema, ou a gente vai conviver com vacas indo pro brejo e com aquela mesma dor que nós falamos no começo. Outro ponto que eu quero destacar, para dar sustentação para aquilo que nós falamos inicialmente, que é basicamente como que eu faço ficar simples. Muitas vezes eu ouço nas empresas, nas consultorias, em diversos lugares que a gente participa, as pessoas dizendo, cara, eu já tentei, eu já falei, eu já conscientizei e não deu certo. E quando a gente começa a olhar o passo a passo, você percebe, eu citei 8 passos aqui. E desses 8 passos, existem algumas pessoas que não conseguem seguir todos eles. Ela para talvez no segundo passo. Ela deixa mais ou menos claro qual é o problema. E aí ela vai e apaga o fogo, ou ela tira a vaca do brejo. E amanhã cai outra vaca no brejo.
E ela fala, cara, mas eu já tirei, já falei com a vaca e a bendita é teimosa. Aí nesse caso não é nem mimosa, ou a mimosa é teimosa e vai pro brejo de novo. Só que ela não segue todos os passos. Como eu falei e expliquei, essa metodologia, que é extremamente difundida nas indústrias, que surgiu da NASA, ela tem um passo a passo, uma metodologia que garante você resolver um problema. A questão toda é, quantas vezes eu paro no meio do caminho e aí eu disse que não cheguei e não era possível de chegar. Se você não continuar tentando e não seguir o passo a passo, que pode ser essa metodologia ou pode ser outra, pode ser uma metodologia até mais simples, pode ser qualquer coisa, mas você tem que seguir o passo a passo. E para fazer o seu problema complexo ficar mais simples de resolver, além de seguir o passo a passo, você pode fazer o quê? Você pode fatiar isso em etapas. Talvez seja difícil disponibilizar água, pasto e cerca simultaneamente em 2, 3 horas após o episódio, o desastre da vaca que foi pro brejo. Talvez seja difícil, mas talvez você possa resolver o principal problema. Se tudo na sua vida, se tudo no seu trabalho é um problema, você não vai resolver nada. Então, a verdade, você precisa escolher um. Você precisa escolher talvez aquele que te gere mais dor, mais desconforto. Ou aquele problema que, se for resolvido, ele pode fazer você chegar mais próxima, se aproximar daquele objetivo que você tem na sua vida, ou em alguma área da sua vida. Ou você diminua o tamanho do seu passo para você ir resolvendo e se preocupando com pedacinho por pedacinho da solução, ou você vai tentar resolver todos os problemas de uma vez e não vai conseguir porque não é possível. O possível é sempre um passo por vez. Eu dei 8 passos dentro de uma solução de problema. Só que se você quiser tratar 10 problemas simultaneamente, talvez você não consiga tratar nenhum. Então tenta tratar um. Pegue aquele que te dá mais dor, pegue aquele problema que te gera mais desconforto. Léo Brandão, aquele problema... O Léo fez uma pergunta aqui. E quando aquele problema que tem várias causas, que tem o mesmo peso e o mesmo tamanho? Boa pergunta, Léo, muito bem. E quando aquele problema tem várias causas e tem o mesmo peso e o mesmo tamanho, você precisa ver qual é o que vai gerar mais reflexo no resultado da solução do problema. Exemplo, né? É um pouco genérico os diversas causas, diversos problemas. Lá no comecinho, tinha uma galera que também não estava no começo. No comecinho eu comentei o seguinte: muito provavelmente um problema que aparentemente é de extrema complexidade, é difícil pra caramba de resolver, muito provavelmente alguém em algum lugar do mundo já resolveu. Rodrigo, mas como é que eu vou descobrir se alguém já resolveu esse problema que eu estou passando? Tem um site, se vocês quiserem anotar, é maravilhoso para uma série de coisas como essa. Escreve aí: www.google.com.br. Lá você pode pesquisar um monte de coisas. Tem o YouTube também, que te permite pesquisar. Por quê? Gente, sempre tem alguém que já teve a solução. E o Murilo Gun, ele fala muito sobre combinatividade. Às vezes a gente não tem que inventar nada para solucionar ou criar uma solução de algum problema. A gente precisa, às vezes, combinar. O fato de ter um repertório, de você pesquisar coisas, você consegue unir um repertório de possíveis ações para solucionar aquele problema que aparentemente não era possível de resolver. Então eu penso que, assim, de alguma forma, você precisa, Léo, encontrar algum critério para priorizar. Se tudo for urgente, nada será urgente. Se tudo for crítico, nada será
crítico. Se tudo for um problema para resolver, você não vai resolver nada. Então, nesse caso, eu penso que, eu não sei dos detalhes desse exemplo que você colocou, mas eu posso afirmar, você precisa encontrar algum critério para gerar priorização. Porque ao tentar fazer tudo junto, não vai rolar nada. Galera, fez sentido isso que nós estamos falando aqui? Quais são os pontos fortes desse bate-papo, assim, no meu entendimento? Primeiro, siga um passo a passo. Segundo, tenha clareza do problema que você vai jogar dentro desse passo a passo. Tenha clareza para você saber para onde você está indo e o que você está falando e fazendo. Terceiro, seja consistente. Não faça um pouquinho só e pare. Faça um pouquinho de sempre, um pouquinho de cada vez e continue. Porque vai existir muita vaca indo pro brejo. Se você conseguir cuidar de cada um desses detalhes que nós falamos, você vai chegar lá. Então, vou repetir. Clareza do problema. Siga um passo a passo. Não precisa ir tão rápido, mas vá de maneira consistente e não pare no meio do caminho. Se alguém tiver algum exemplo, alguma coisa que queira falar, gente, fique à vontade. Hoje o que eu queria trazer era essa visão de solução de problemas, principalmente acreditar que a gente tem problemas grandes, que dentro do nosso repertório, da nossa realidade, ele às vezes é até gigantesco, mas sempre existe. Descubra a causa raiz, com certeza. Não adianta, eu destaquei isso também quando a gente passou por esse passo, e os passos, né, foram... A causa raiz era o terceiro passo, né? Primeiro, descrição do problema, contenção, ações de curto prazo, causa raiz, ação corretiva, verificação para saber se as ações estão dando certo, aprova, valida e verifica a eficácia de maneira definitiva. Então, o que eu gostaria de colocar é, sempre tem alguém que já resolveu um problema que você acha que não tem solução. E se você for para cima, enfrentar o problema, a chance de você resolver, ela é total. Não existe problema que não pode ser resolvido diferente da morte. Que ainda assim, hoje ela já é adiada de maneiras que no passado não era. Eu não acredito que tirando a morte, tirando coisas que vão além do nosso poder, não seja possível de resolver. Tudo é passivo de uma solução. Se você acreditar, se você seguir um passo a passo, tiver clareza, encontrar a causa raiz, você vai chegar lá. Então, galera, agradeço para quem esteve aqui comigo. É um prazer dividir conteúdo, é um prazer falar sobre temas como esse. E bota um joinha aí pra gente, quem gostou, um coraçãozinho, pra gente poder fazer isso novamente. A minha intenção, isso surgiu de uma ideia, que inclusive foi num bate-papo com a Vivi. Todas as vezes que eu fizer um treinamento, né, existem outras possibilidades de live que nós vamos fazer por aqui, mas quando eu fizer um treinamento como eu fiz na semana passada, o que eu vou fazer? No máximo 7 dias depois, eu vou vir aqui para a galera que participou do treinamento e para todos vocês que também nos acompanham, para passar esse tipo de conteúdo, gerando algum resultado que possa contribuir com a sua forma de agir, viver e trabalhar, e assim juntos a gente crescer. Beleza? Tamo junto? Galera, obrigado mais uma vez. Valeu a galera que tá manifestando aí. Obrigado a todos. E é isso aí, vamos pra cima. Bora crescer, bora resolver problemas. Grande abraço, gente. Valeu!